registros de casos assim. Não nos arquivos da polícia, nem nós, mas nos diários rasgados, nas gravações apagadas, nos quartos que ninguém mais ousa alugar. Este é um deles. Ele sempre acreditou que o quarto era o lugar mais seguro da casa, não por beleza ou conforto, mas por previsibilidade. Cada rachadura na parede tinha nome, cada rangido do assoalho era um relógio. Cada sombra projetada pelo poste da rua era um velho conhecido. Nada ali surpreendia, nada ali atacava. Por isso, quando o colchão afundou levemente na primeira noite, ele não reagiu. Pensou que fosse o próprio peso se acomodando, o corpo cansado, enganando a mente. Virou de lado e fechou os olhos. O problema foi a respiração. Ela não vinha do teto, nem da porta, nem do corredor. Vinha da cama lenta, controlada, aproximando demais. O ar quente tocava sua nuca, carregando um cheiro metálico, velho como sangue, esquecido em tecido úmido, misturado a vísceras, apodrecendo. Seu corpo enrijeceu por completo. O medo não o fez gritar. O medo o ensinou a ficar imóvel. Cada músculo travado, cada pensamento implorando para que aquilo não fosse real. Quando finalmente criou coragem para se virar, não havia ninguém. O quarto estava intacto, silencioso demais. O colchão, porém, estava quente do outro lado. Quente como se alguém tivesse acabado de sair dali segundos antes. Na noite seguinte, aconteceu outra vez. E na seguinte, sempre depois das 2 da manhã. Sempre quando a casa parecia morta e o mundo distante demais para ouvir qualquer pedido de ajuda. Às vezes era apenas o afundar lento do colchão, outras vezes a respiração. Em algumas noites, algo pior. Dedos longos, frios, deslizando pela perna dele, subindo com curiosidade, como se estudassem a carne antes de decidir onde morder. As unhas arranhavam levemente, deixando linhas vermelhas que sumiam ao amanhecer, mas a dor permanecia, latejante, como se os nervos tivessem sido marcados. Ele passou a dormir com a luz acesa. Não adiantou. A presença não precisava de escuridão. O colchão continuava cedendo. O ar continuava pesado, espesso, como se estivesse respirando dentro de um pulmão alheio. Em uma madrugada, encontrou marcas no lençol. Impressões de um corpo que não era o dele. Costelas proeminentes, quadril estreito, dedos longos demais. Como se algo tivesse se deitado ali por horas, observando dormir. Em outra, acordou com sangue seco no travesseiro. Não havia ferimentos. Não havia explicação. Apenas o cheiro persistente, impregnado no quarto. Nas paredes, no ar, na garganta, como se o próprio oxigênio estivesse podre. Aos poucos ele parou de dormir. Quanto mais tempo ficava acordado, mais o quarto parecia se deformar. O espelho passou a refletir seus movimentos com atraso. Às vezes, o reflexo sorria quando ele não sorria. Às vezes, piscava sozinho, com os olhos fixos nele mesmo. Certa noite, ao passar pelo espelho, viu alguém deitado em sua cama. Seu próprio corpo estava ali, imóvel, respirando repido, enquanto ele permanecia de pé, observando. Ou pelo menos, acreditava estar. Quando tocou o vidro, sentiu calor vindo de dentro, como se o espelho fosse uma pele viva. As paredes começaram a suar. Gotas grossas, viscosas, escorriam como lágrimas negras, deixando rastros brilhantes que evaporavam ao amanhecer. O assoalho rangia mesmo sem passos, como se algo se arrastasse por baixo, testando a madeira, e então veio a voz, sussurrada em seu próprio tom, mas com um eco úmido, como se falasse de dentro de um poço cheio de vísceras. Você me alimentou com cada mentira que contou a si mesmo. Ele tentou gravar, colocou um celular sob o travesseiro. Na manhã seguinte, o áudio só captou sua própria respiração. E nos últimos segundos, um sussurro idêntico ao seu dizendo: já estou dentro.
Na última noite, ele não resistiu, não lutou, apagou a luz por escolha própria. Deitou sabendo que aquilo viria. O colchão afundou com mais peso do que nunca. Não era mais uma presença leve, era um corpo inteiro grande demais, próximo demais. A respiração agora era satisfeita, quase tranquila, como a de alguém que finalmente chegou em casa. Ele se virou de uma vez. A coisa usava o rosto dele, mas não era ele. Os olhos eram fundos demais, negros demais, sem branco, sem pupila, menos apenas abismos que sugavam a luz. A boca se abria além do possível, rasgando a própria pele nos cantos, até os maxilares se deslocarem com um estalo úmido, como ossos quebrando sob pressão. O sorriso era largo, doentio, como se os músculos estivessem sendo forçados a obedecer por ganchos invisíveis. A pele parecia mal ajustada, frouxa em alguns pontos, esticada em outros, como um corpo roubado às pressas, costurado com tendões humanos. A criatura o observou com reconhecimento. Disse, com uma voz idêntica à dele, rouca de tanto uso interno: sempre estive aqui, em cada medo que você enterrou, em cada desejo que você cortou. Cresci enquanto você fingia dormir. Alimentei-me de cada noite em silêncio. Você me construiu com seus segredos. Agora vou usá-lo para sair. Quando ele tentou gritar, os dedos da coisa atravessaram seu abdômen como ganchos de açougueiro. Não houve corte limpo. Hurrá! Carne se abriu em camadas, expondo intestinos que se contraíram em espasmos. O som dos ossos estalando ecoou no quarto como galhos secos quebrando. O sangue jorrou quente, encharcando o lençol, escorrendo pelo colchão, pingando no chão em poças que se moviam sozinhas, como se tivessem vontade própria. A criatura riu enquanto mergulhava o rosto no ferimento aberto, mordendo, arrancando pedaços de fígado, mastigando devagar, apreciando cada espasmo do corpo que se debatia inutilmente. Ela abriu o peito dele com as próprias mãos, afastando costelas como portas enferrujadas. O coração ainda batia quando foi arrancado, pulsando, contraindo, tentando sobreviver. O som foi úmido, grotesco, como um saco cheio de água sendo esmagado. O sangue espirrou no espelho, nas paredes, no teto, formando padrões que lembravam olhos chorando. A coisa levou o coração à boca e mordeu com prazer, deixando o corpo no chão, vazio, irreconhecível, apenas um saco de pele e ossos tremendo. Mas não terminou aí. Enquanto o corpo morria, a criatura começou a vesti-lo, não como roupa, como pele. Ela se deitou sobre os restos, e sua forma líquida começou a fluir para dentro das cavidades abertas, preenchendo órgãos ausentes, costurando-se aos nervos, ligando-se à medula. O cadáver tremeu, arquejou, abriu os olhos, agora pretos, vazios, famintos. Quando o sol nasceu, o quarto estava silencioso, limpo demais. A cama arrumada, lençóis novos. Um homem se levantou lentamente, espreguiçando-se, sentindo o colchão ainda quente ao seu lado. Caminhou até o espelho, sorriu, um sorriso largo demais, que rasgou levemente os cantos. No reflexo, alguém tremia deitado na cama, sentindo o colchão afundar lentamente. Ainda não teve coragem de olhar. E agora, nunca mais terá, porque ele já está dentro e está com fome de novo. E em algum lugar, em outro quarto, outra pessoa está ouvindo uma respiração vinda da cama e também acredita que está sozinha, mas não está.